O Apóstolo, segunda parte, capítulo 23, a hora decisiva. Sem embargo de Paulo pregar aos gentios que não precisavam obedecer à lei de Moisés, era, no que lhe dizia respeito, um judeu que rigorosamente a observava em sua vida, cumprindo-lhe os mandamentos como se a Torá lhe tivesse sido dada pessoalmente no Sinai, para seu uso e não para o dos outros. Destarte, chegada a ocasião oportuna, quando viu que foi atendido seu voto nazireu, por ter tido o privilégio de fundar entre 1000 obstáculos uma congregação do Messias em Corinto, Paulo preparou-se para ir a Jerusalém para a cerimônia final da absolvição no templo, de acordo com o que a lei preceituava. Nomeou anciãos para velar, depois de sua partida, pela igreja fundada, juntamente com os que já tinha nomeado. Em seguida, despediu-se dos fiéis e, acompanhado por Áquila, Priscila, Timóteo e Silas, desceu para Cencreia, porto de Corinto. Em obediência rigorosa à letra da lei, mandou cortar os cabelos em Cencreia, pois isto deveria ser feito antes de chegar a Jerusalém. E em Cencreia embarcou para um porto da Síria, na intenção de lá embarcar-se em outro navio que ia levar peregrinos à Terra Santa. A primeira das embarcações o deixou no porto de Éfeso, a cidade que sempre evitara em suas viagens antecedentes, atendendo a uma voz interior que o prevenia contra a tentação de levar a sua missão ao centro da idolatria do helenismo asiático. Mas então, sem ser por sua deliberação, encontrava-se em Éfeso como se a própria mão de Deus o levara para lá. No cais, viu um grupo de astrólogos sírios com os corpos nus tatuados com figuras das constelações, da Via Láctea e de símbolos astrológicos, feras atreladas a carros e demônios com asas. As figuras que traziam no corpo davam a impressão de ser uma vestimenta. Nas mãos tinham rolos de papiros com desenhos dos mistérios de uma arte, das órbitas dos planetas e de imagens de deuses. Muitos rodeavam com grande interesse os adivinhos, sendo vários deles forasteiros que haviam chegado em navios ou viajado por terra em jumentos, mulas e carretões. Entre eles havia enfermos que desejavam conhecer o seu destino, tendo em vista as datas de seus nascimentos e as constelações que nessa ocasião governavam. Depois que Paulo e os companheiros, deixando para trás aqueles grupos, se avizinhavam da porta da cidade, foram detidos por um astrólogo, tatuado como os outros e trazendo como eles o rolo de seus mistérios na mão, e fixando os olhos em Paulo, gritou subitamente: "Para! Não te atrevas a transpor essa porta, pois caminharás para a desgraça." E, aproximando-se mais, com os olhos ainda cravados em Paulo, continuou: "Estrangeiro, nas rugas da tua fronte leio que nasceste no mês em que o carro de fogo de Apolo sobe do Oriente. As rodas desse carro te apanharam. O dia de hoje é fatal para ti. Por isso aconselho-te que voltes para passar a noite numa das cabanas dos arredores. E pela manhã bem cedo, depois que a estrela da manhã surgir no oriente e a estrela da tarde se ocultar no ocidente, poderás transpor o limiar da cidade da grande Diana. Mas lembra-te de entrares com o pé esquerdo na cidade. De ti e de teus companheiros cobrarei uma dracma ateniense por pessoa", concluiu o astrólogo, estendendo-lhe a mão aberta. "Maldita seja esta abominação", murmurou Paulo, repelindo a fórmula dos judeus piedosos e cuspindo 3 vezes no chão. "Estrangeiro, tu caminhas para a morte. A grande Diana se encolerizará contra ti. Não vês que eles são judeus e não acreditam em nossos deuses?" Gritou-lhe de uma pequena distância outro adivinho. E o primeiro respondeu com um ar aborrecido:
De dia para dia, os estrangeiros se multiplicam em nossa cidade sagrada, espalhando a descrença em toda parte. A cidade de Éfeso estava cheia de peregrinos de todas as partes do mundo asiático e romano. Das fronteiras da Babilônia e das margens do Tibre acorriam homens, mulheres e crianças para se prostrarem diante da imagem de madeira de Diana, imagem essa que havia caído do céu. O templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo, sendo o maior e mais magnificente templo da gentilidade. Como todas as cidades de romarias sagradas, Éfeso tinha grande quantidade de estalagens e albergues, e eram sem conta as filas de bazares onde os ourives do ouro, da prata e do cobre exibiam reproduções do ídolo. Os peregrinos pagãos chegavam com seus doentes, puxando alguns pela mão, trazendo outros nas costas, e os mais ricos vinham carregados em liteiras. Em toda parte formavam-se grupos ao redor dos feiticeiros, dos astrólogos, dos encantadores de serpentes, dos curandeiros caldeus e dos árabes vendedores de ervas. Uma pessoa vendia frascos da água de um lago em que viram a deusa banhar-se. Era eficaz para todas as doenças. Outra vendia folhas para tumores, uma terceira especiarias que despertavam o amor e uma quarta pessoa raízes que abriam os ventres das mulheres estéreis. Atravessando lentamente a densa multidão, Paulo e os companheiros conseguiram por fim descobrir a sinagoga judaica. E sentado à sombra fresca de seu átrio, rodeado pelos anciãos que foram saudar os estrangeiros, Paulo, com o coração orgulhando-se da gente de seu sangue, refletia: como são boas as tuas tendas, ó Jacó, e como são bons teus tabernáculos, ó Israel. No meio de um oceano de gentilidade tu te conservaste puro como uma criança recém-nascida. Possa eu ter o meu quinhão em ti, ó Israel. No sábado seguinte, pregou na sinagoga, e dessa feita não se desaveio com os judeus e não os provocou. Pelo contrário, citou a lei mosaica, apresentando o próprio Moisés como testemunha de que a boa nova do Messias devia ser levada à fonte de abominações, que era Éfeso. Os judeus ouviram-lhe admirados as palavras, ficando ansiosos para terem maior conhecimento do Messias, sobre o qual Paulo falara e de cujos milagres entre os gentios ele dera testemunho. Após o sermão, os anciãos acompanharam Paulo à casa do principal da sinagoga e lhe rogaram que se demorasse algum tempo na cidade para lhes pregar sobre o Messias. Mas Paulo não cedeu às suas insistências. Agora não me posso demorar junto de vós. Preciso estar em Jerusalém por ocasião da próxima festa, mas se Deus quiser, virei aqui novamente. Esta foi a sua resolução. Com o auxílio de Deus, regressaria em breve a Éfeso, pois, embora até então tivesse evitado passar por aquela cidade, uma voz interior o avisara de que nela o aguardava uma rica seara para o Messias, pois gentios afligidos por todas as espécies de moléstias procuravam aquela cidade para obterem auxílio e sentirem renovadas esperanças. O auxílio que pediam era o da deusa Diana, mas seus corações ficavam abrandados pelo sofrimento, o que os preparava para receberem a palavra de fé verdadeira. Mas antes de realizar esse trabalho, precisava cumprir seu voto no Templo de Jerusalém. Deixou Áquila e Priscila nessa cidade a prepararem o terreno para a sementeira do Messias, assim como o haviam já preparado em Corinto, e, despedindo-se dos judeus de Éfeso, embarcou com Silas e Timóteo em um navio que ia levar um grupo de peregrinos judeus à Terra Santa. Desembarcou em Cesareia, donde seguiu para Jerusalém. No momento em que Paulo entrou na moradia de Jacó ben Yosef para apresentar suas saudações à congregação de Jerusalém,
sentiu-se como que enregelado por um vento frio. Como se ainda fosse o jovem Saulo dos antigos tempos, as pessoas que lá estavam se retraíram da sua presença. Em vão procurou alguém disposto a ouvir os milagres operados por Deus com o seu intermédio. Saindo dali, foi ter com Simão Caifa, que tinha certeza ouviria jubiloso as novas que trazia. Mas disseram-lhe que Simão não estava em Jerusalém, havia partido para Antioquia. Nos dias que se sucederam, mal pôde ele estar com Jacó, o irmão do Messias. Conforme seu antigo costume, Jacó passava a maior parte dos dias no pátio do templo em seus jejuns e orações. Quanto a Judas, seu irmão mais moço, fugiu de Paulo, não como de um estranho, mas como de um inimigo. E daquela frieza geral, dos olhares hostis que o fitavam por um momento e em seguida se desviavam, Paulo começou a compreender que qualquer coisa se planejava contra ele. Essa frieza, aliás, não se restringia aos moradores de Jerusalém. Com pequeno intervalo, Silas, seu amado companheiro de tantas provações e viagens, que substituíra Barnabé quando este o abandonara, o próprio Silas também se retraiu e principiou a evitá-lo. Paulo desejava muito estar com Simão Caifa, pois tinha a impressão de que isso o recompensaria de todas as humilhações que sofrera por parte de estrangeiros e das pessoas do seu sangue e da humilhação que, de novo, sofria em Jerusalém. Minha obra ainda não findou, dizia Paulo. E sem paciência para esperar mais tempo, partiu com seu amado Timóteo para Antioquia, a fim de estar com Simão Caifa, a quem chamavam Pedro. Muitas coisas, porém, haviam sucedido a Simão depois da última vez em que se viram. As ardentes palavras de Paulo sobre a porta que Deus abrira para os gentios enchera Simão de grande inquietação que não lhe permitiu permanecer mais tempo na cidade santa. Estava ansioso para pregar aos gentios. Desde o dia em que Paulo lhe apresentara o jovem Tito, que levara a Jerusalém, e em que Simão vira resplandecer na face do gentil converso a fé do Messias, não teve mais paz de espírito. Dizia-se a si próprio que o mundo estava cheio de Titos como aquele, e nesse caso, por que motivo ele, Simão, o rochedo, não lhes iria levar a fé? Não fora ele, Barjonas, o primeiro a ir procurar os gentios? E numa visão não lhe aparecera o Messias, extinguindo a diferença entre alimento kosher e não kosher? E afinal, num dia em que sua inquietação se tornara intolerável, Pedro partira de Jerusalém com sua mulher, a que ele não chamava mulher e sim irmã, uma vez que era sua irmã na fé, e com seu discípulo João Marcos, para fazer-lhe companhia e servir-lhe de intérprete. Levava consigo, como convinha ao chefe da comunidade dos crentes, os mantos da sua dignidade. E deste modo partira para Cesareia, onde embarcara em um navio em demanda de Antioquia da Síria. A fama de Simão o precedera de modo que naquela cidade o primeiro dos discípulos foi recebido com imenso amor e respeito. Tendo notícia de sua chegada, os crentes saíram ao seu encontro e sua multidão era tão grande que lhe dificultava caminhar. Aglomeravam-se ao seu redor para tocar-lhe as mãos, prostravam-se em seu caminho a fim de que sobre eles caísse o pó de seus pés, pois aquelas mãos e aqueles pés que estiveram a serviço do Messias quando este se achava entre os vivos, não só eram sagrados, como também o seu contato abria as fontes da bem-aventurança, da salvação eterna e da libertação do pecado. Os olhos que viram o Messias, os lábios que lhe haviam falado e as próprias roupas que o vestiam tinham a virtude de operar milagres. O sopro de sua respiração curava todas as moléstias, purificava o corpo e a alma e garantia a vida eterna. E assim atiravam-se a seus pés, suplicando-lhe que os tocasse de passagem.
traziam os filhos pequeninos para que os abençoasse e pediam-lhe as roupas, o manto, o cinto, enfim, tudo o que tocava seu santo corpo. Simão Barjonas ficou profundamente comovido com o amor e o respeito que lhe manifestaram os crentes de Antioquia. Tornou-se mais manso do que era e cheio de um grande amor, mas esse amor o cegou, fazendo-o perdoar todas as coisas. Em Antioquia, livre da permanente disciplina e preceito da religião judaica e livre do olhar vigilante dos que receavam por ele em Jerusalém, Simão Barjonas seguiu a ordem da visão que tivera em Jope. Entrou nas casas dos gentios, conviveu com eles e comeu às suas mesas, sem se preocupar com a questão de alimentos puros e imundos. Os gentios sentiam uma grande e amorosa gratidão pelo fato de o primeiro dos discípulos não se considerar mais puro do que eles. E este amor dos gentios era uma oferenda expiatória que os absolvia de todas as culpas. A congregação cristã de Antioquia tinha agora sua casa de orações perto da sinagoga, que tomara como modelo. Na igreja de Antioquia havia gregos e judeus ricos, e o mais importante de todos era o rico comerciante Menahem. Além disso, a congregação estava solidamente fundada e organizada com seus próprios anciãos, diáconos e arquissinagoga. Considerando-se a mais importante depois da de Jerusalém, a igreja de Antioquia reivindicava para si uma boa dose de independência. Desde o começo, arvorara-se o direito de escolher os seus apóstolos e mandá-los pregar a boa nova. A casa de orações dos cristãos antioquinos, posto que construída e organizada no estilo da sinagoga, principiou a desenvolver-se de acordo com suas próprias normas, de modo que, tanto no edifício como no cerimonial religioso, lentamente começaram a surgir e a se multiplicar as diferenças. Assim, ao lado da pintura do sacrifício de Isaac, que se via numa de suas paredes, como em todas as sinagogas, juntamente com o shofar, que era o símbolo da ressurreição, viam-se agora, em lugar do candelabro, outros símbolos pintados ou desenhados em mosaicos pelos artistas gregos. Entre eles figurava a cruz, símbolo do sacrifício do Messias para a salvação da humanidade, e a mesa com 12 assentos ao redor e provida de pão e vinho. Mas ainda não se haviam introduzido figuras humanas nas pinturas. A refeição comum era, em toda parte, a mais augusta cerimônia na casa de orações dos cristãos, mas, em Antioquia, essa parte do ritual havia sido profanada. Simão Barjonas, que se tornara conhecido em Antioquia pelo nome de Pedro, com sua mulher, a irmã, e seu discípulo Marcos, hospedaram-se com o rico Menahem. A comunidade cristã de Antioquia contava entre seus membros alguns comerciantes e armadores ricos e alguns, em vista do número cada vez maior dos adeptos, adotaram o costume de celebrar as refeições comuns do Senhor uns com os outros em suas opulentas moradas. Desta maneira, a fração do pão, em nome do Messias, transformou-se em ricos banquetes. Era natural que convidassem Simão Pedro para suas cerimônias, e o chefe da igreja dos cristãos não se recusava a comparecer, mas seu coração sangrava ao contemplar a santa mesa do Senhor servindo de capa aos excessos no comer e no beber. O luxo dessas reuniões desgostava-o grandemente, e seu coração protestava contra essa cisão entre os ricos e os pobres da comunidade de Antioquia. Mas Simão Barjonas era um homem amante da paz, por isso não iria perturbar a harmonia da congregação. Mesmo assim, com o decorrer do tempo, o pungir de sua consciência o impeliu a agir. E assim começou a recusar os convites dos ricos,
fazendo o possível para se identificar com os pobres. Entre os crentes da igreja de Antioquia existiam muitos trabalhadores judeus de poucos recursos que foram os primeiros a aceitar a fé do Messias quando seu evangelho fora pregado naquela cidade por peregrinos que regressavam de Jerusalém. Havia entre eles muitos gregos pobres que, convertidos à fé do Messias nos primeiros tempos de sua pregação, procediam quase como os judeus. E foi para estes judeus e gregos que Simão então se voltou. Mudando-se da casa do comerciante Menahem, passou a residir no bairro pobre, e foi lá, entre os desprezados, nas modestas ceias dos crentes, que recuperou a certeza espiritual e a serenidade que conhecera entre os discípulos de Jerusalém. De então por diante, seu lugar nas cerimônias da sinagoga na véspera do sábado era junto dos pobres, que ficavam rentes das paredes, e foi aí que tornou a sentir o Espírito Santo, que desceu sobre ele e que ele comunicou aos celebrantes. Sem embargo disso, não rompia as relações com os judeus e gregos ricos. Assistia ainda a algumas de suas cerimônias, mas sentia um certo mal-estar entre eles. Não se resolvia romper completamente, pois antolhava-se-lhe que, assim procedendo, aumentaria ainda mais a separação já existente entre os cristãos judeus e gentios. Na realidade, a única coisa que ainda os mantinha de certo modo reunidos era a pessoa do próprio Simão, o primeiro dos discípulos. E assim continuou até sobrevir o rompimento. Chegaram de Jerusalém mensageiros com cartas acusadoras de Jacó ben Yosef, de seu irmão Judas e de outros santos. Inúmeras queixas no tom mais amargo haviam-lhes chegado de todas as províncias levadas pelos peregrinos que iam a Jerusalém, sendo elas do mesmo teor, onde quer que Saulo, ou Paulo, segundo se chamava agora, aparecesse nas comunidades judaicas, originava discórdias e lutas. Os messianistas judeus se horrorizaram com as doutrinas que Paulo pregava entre os gentios. Era impossível descrever o desgosto dos judeus com os sermões que o apóstolo fazia aos gentios, atacando a lei de Moisés, e unanimemente declaravam que Paulo procurava erguer uma muralha entre o Deus vivo e o Messias, uma vez que apresentava este último no caráter de um novo poder celeste. A pregação de Paulo, declaravam, ia além da liberação dos gentios da pesada disciplina da lei judaica. O que propunha era que os próprios judeus repudiassem a lei no que ia de encontro à resolução tomada na Assembleia do Sinédrio Messianista de Jerusalém. Em consequência, os chefes dos crentes da Cidade Santa resolveram fortalecer o espírito dos judeus, para eles não se afastarem do verdadeiro caminho. Foram estas as notícias que os mensageiros levaram a Simão Barjonas em Antioquia. Além disso, cartas semelhantes foram enviadas a todas as comunidades que receberam a visita de Saulo. Era este o nome que as cartas lhe davam, prevenindo-as de que aquele mensageiro não fora investido na qualidade de apóstolo pela Santa Congregação de Jerusalém. Nela se declarava expressamente que os gentios apenas se poderiam salvar submetendo-se às leis e mandamentos da Torá. Abalado até o âmago da sua consciência israelita, Pedro compreendia agora a plena significação do cisma que o apóstolo dos gentios criava nas congregações do Messias. Também compreendia que, em seu ardente desejo de paz, em sua afeição aos gentios, ele permitira que os crentes se afastassem da senda judaica. Tinha, portanto, o dever de lembrar-lhes que, juntamente com a fé do Messias, eles haviam assumido a obrigação de levar uma vida pura e santa. Dessa ocasião em diante, Simão Barjonas, embora esta decisão o penalizasse,
recusou-se a participar das refeições solenes dos gentios até que estes provassem sua disposição de levar uma vida na fé do Messias e no temor de Deus. Estavam as coisas neste ponto quando Paulo chegou a Antioquia. Ao se encontrarem face a face, Simão, cognominado Pedro, falou com energia, lembrando que fora a ele que o Messias confiara o pastoreio do rebanho, mandando que o defendesse contra todos os males externos e internos. "Que fizeste, irmão Saulo?" exclamou. "Nosso Messias mandou-nos plantar sua boa vinha no horto de Deus e tu, em vez disso, arrancas a árvore de Israel em que todos estamos arraigados? Mandou-nos levar a luz aos gentios e tu pegas nessa luz e pões fogo na casa de Israel? Ensinas coisas difíceis de compreender. Nós, a quem Deus confiou seu ministério, nós que ouvimos a doutrina de sua boca, podemos atestar que ele nunca mandou fazer o que estás fazendo, arrancando o Messias do meio dos judeus para plantá-lo no meio dos gentios. Deus nos livre de sermos rebeldes e apóstatas. O Messias é o cumprimento das promessas feitas a nossos antepassados e a realização da esperança de Israel. Sem Israel não existe Messias. Vê, portanto, o que fizeste, Paulo. Parecemo-nos com os infiéis que fizeram o bezerro de ouro. Devemos derramar prantos e pôr cinza nas cabeças. Irmão Barjonas, respondeu Paulo, refreando a cólera, és o apóstolo enviado aos judeus e podes orgulhar-te de tua obra? Quanto a mim, sou o apóstolo dos gentios e da minha obra me orgulho também. Quem me confiou esta missão foi o próprio Messias. Eu afirmo que não pode haver um Deus para os israelitas e outro para os gentios, pois Deus é um só. Semelhantemente, não pode haver um Messias para os judeus e outro para os gentios, pois só há um Messias. Destarte não pode haver uma congregação de judeus e outra de gentios, deve existir uma só. A resposta de Paulo foi como um raio para Simão e sua notícia causou efeito não menos aterrador entre os outros apóstolos e mensageiros. Paulo pregava o Messias de acordo com a sua própria interpretação. As cartas de Jacó ben Yosef, do irmão dele, e de outros santos de Jerusalém causaram profunda impressão nos messianistas judeus. Por isso, quando Paulo aparecia entre eles, rodeava uma muralha de silêncio e os messianistas judeus se afastavam. Começavam a repetir a história de seus primeiros tempos, a história do jovem Saulo em Jerusalém, cuja lembrança tantos anos de trabalho não conseguiam apagar. O coração de Paulo refervia de cólera e desprezo. Nunca pensara em ver recompensados seus sofrimentos e esforços, mas achava intolerável porem em dúvida a autoridade de que fora investido pelo próprio Messias. Poucos se conservaram ao seu lado, mas na sua dedicação ele encontrava algum consolo. Havia primeiro seu discípulo Tito, o grego que ele conduzira para o caminho da fé. Passara-se longo tempo desde que o vira pela derradeira vez, mas com frequência recebia relatórios de seu trabalho em Antioquia. Havia também seu amado filho Timóteo, que só agora em Antioquia travava conhecimento pessoal com Tito. Eles eram os dois sustentáculos de Paulo e faziam-lhe companhia, servindo-o e protegendo-o. Então sucedeu o seguinte incidente. Houve uma grande reunião de crentes ricos na casa de Menahem, o mercador. Haviam concorrido a ela para a cerimônia da Santa Ceia que celebravam entre si, conforme o seu costume, devido ao grande número de fiéis de Antioquia. Pedro rompera com os crentes ricos, mas não podia desatender ao convite de um correligionário tão importante como Menahem. Os apóstolos e mensageiros presentes eram Paulo, com seus fiéis companheiros Tito e Timóteo, Simão Pedro, Barnabé e seu sobrinho João Marcos.
No momento em que os celebrantes iam sentar-se à mesa, ofereceram a cabeceira a Pedro, por ser o primeiro dos discípulos, mas ele recusou, pois, ao entrar na sala, observou que não se tratava de uma fração de pão no espírito do Messias, e sim de um lauto banquete. Havia na mesa fazões assados preparados com as penas por cozinheiros sírios, de modo a parecerem ainda vivos. Nem faltavam alimentos imundos que os judeus eram proibidos de comer. Simão Pedro lembrou-se da última refeição de que participara com o Senhor na habitação do aguadeiro Hilel, na antiga muralha de Davi. Evocou a figura do Senhor a erguer o singelo cálice de vinho para abençoá-lo, parecendo transfundir-lhe nesse momento sua alma, repassando de sua santidade. E agora, iria ele, Pedro, sentar-se em nome do Senhor a uma mesa que os gentios prepararam como um festim de idólatras? Não. Jamais se sentaria à cabeceira ou noutra parte dessa mesa. Barnabé e João Marcos procederam do mesmo modo. Em vão insistiam com eles. Rogo-vos que não envergonheis a nossa mesa, pois os membros mais importantes de nossa congregação estão reunidos aqui. E Simão suplicou: que não dirão os gentios? Por certo afirmarão que tivestes de sentar-te com eles à mesma mesa? E Lucas de Cirene, sem dúvida, comentarão que partes o pão com os judeus, mas julgas rebaixar-te partindo-o conosco? É verdade que me sento com judeus quando partem o pão na sinagoga, respondeu Pedro, pois o fazem humildemente com pureza e santidade. E mergulhando os dedos na barba espessa, olhos cravados na mesa lauta, exclamou: tirai estas coisas, levai daqui estas abominações. Não me sento à mesa com os que comem coisas impuras e transformam a cerimônia da fração do pão num banquete de idólatras. Não me sentarei na companhia de gentios. Pálidos, atemorizados e mudos, os chefes da comunidade de Antioquia o fitaram com olhos arregalados. Paulo, de pé a seu lado, sentiu o sangue encandecer-se de cólera. Não desejava envergonhar o primeiro dos discípulos, mas a indignação venceu. Por isso, adiantou-se e falou face a face com Simão Barjonas. Os gentios de quem te envergonhas, Simão Barjonas, deixariam queimar seus corpos pela fé do Messias. Eles comem a carne de animais estrangulados e bebem sangue como os idólatras nos seus festins. Não me sentarei na sua companhia. Mas Paulo, com veemência, redarguiu: mas tu, Simão Barjonas, antes de os homens de Jacó ben Yosef chegarem a esta cidade, comias com os gentios. Depois que eles chegaram, é que recusas proceder do mesmo modo. Se és judeus e vives como gentio, como queres obrigar os gentios a viver como judeus? Nos rostos de muitos comensais esboçou-se uma expressão de ironia, e um riso abafado soou num dos cantos da sala. Mas Simão Pedro, o simples pescador, ouviu a censura e, como o Messias que fora seu mestre, silenciou e perdoou. Saindo da casa do banquete, foi para o quarto exíguo que a congregação alugara para ele perto da sinagoga. E aí, lutando com seu vexame, cobriu o rosto com as suas mãos e murmurou: sabes perfeitamente, meu Senhor e Redentor, que não foi para envergonhar tua nova congregação de gentios que procedi desse modo, mas apenas para obedecer à vontade de teu Pai Celeste e consolidar os fundamentos da casa de Israel que outros pretendem destruir. E se pequei contra ti, quebra-me como um cântaro e atira-me para um lado, mas se procedi de acordo com a tua vontade e com o que me ensinaste, conforta-me, porque meu coração treme ao teu conspecto, Senhor meu. Então a sua angústia se resolveu em lágrimas. E, como sempre sucedia quando as lágrimas borbotavam em seus olhos, dissipavam os tormentos de seu coração,
Simão Pedro teve a impressão de que as asas da glória se haviam estendido sobre ele para agasalhá-lo como uma criança conchegada ao seio materno, e sentiu-se confortado.